Bandidongas, vamos para mais uma rodada aqui com o nosso Ryzen 7000, neste caso o 7950X, e desde que se popularizou, não é, a preocupação com os 95 graus dos Ryzen, uma coisa que muita gente descobriu agora, mas que já existia nos antigos Ryzen, simplesmente as pessoas não procuravam tanto, era, podemos ir por aqui, dá para ir por dois sítios. Podemos ir aqui, Precision Boost Overdrive, e Eco Mode. Eu não sou muito fã do modo Eco Mode. Se é mode, já é modo, whatever. O Eco Mode, porquê? Quer dizer, eu vou-vos mostrar porque é mais simples. Mas sim, isto já existia nos anteriores Ryzen, 3000 e 5000. E entre usar totalmente de stock e ativar o Eco Mode, eu prefiro o Eco Mode, mas não é o que eu prefiro mais. Neste caso aparecem-me três opções. Esta aqui, eu não sei o que é que está aqui a fazer, a de 170, porque aqui ele vai consumir mais ou menos 100 watts, aqui mais ou menos 150 watts, e aqui, seguindo a lógica, ele vai consumir o mesmo de automático, mas este eu não experimentei. Mas diz aí 105, como é que consome 150? Em AMD, desde os Ryzen que saíram em 2017, TDP não significa consumo de energia. Então, porque é que tem o watt? É meramente marketing, talvez ajudar a incentivar-te a comprar porque tem um TDP baixo. Só isso, ok? Que, by the way, as CPUs têm uma eficiência fantástica, tirando o modo automático, que é exagerado, ele afinadinho, é incrível o quão eficiente eles são. Bom, eu vou entrar no Windows, só ativar o XMP e vamos fazer umas comparações. Ora, e se pusermos a 100% do CPU, eu já fiz um vídeo de overclock fixo em todos os núcleos e mostrei lá os resultados. Se pusermos o CPU a 100%, temos os 95 graus instantaneamente, as ventoinhas do water cooler já estão a dar tudo o que tem para dar, não é? Ele está a consumir 225, 230 bateu ali, exatamente como da outra vez que eu testei. Os picos eram 230, mas olha a frequência dos núcleos. Estes aqui são mais fracos em termos de silício, eu já vos vou mostrar como é que eu sei, para além dos clocks mais baixos, mas tens estes na casa dos 5.0, 5.1 e estes aqui em carga contínua na casa dos 5.2, ok? Vamos nos focar nos clocks mais altos constantes, casa de 5.2. E tens os tais 230 watts, não é? Ou 220 e os 95 graus. Mas, se colocarmos 8, tu no Cinebench, tu podes fazer... Eu gosto muito do Cinebench por causa disso, que ele dá para simular, é só um botão, tu simulas diferentes quantidades de carga, número de threads, 8, ok? Isto já vai representar uma situação muito comum em jogos, por exemplo. Se tu só quiseres afinar o CPU em termos de temperaturas, escusas estar a abrir jogos. Tu podes ir simulando aqui 4 threads, 2, 8, 12, quantas quiseres. Ok, vamos fazer aqui. Ok, em automático temos 140 watts, 135, 33, 35, às vezes 140, não é? Temos 82 graus e temos 5.3, 5.4. Mas mais na casa dos 5.4, não é? 5.4 mais ou menos 130 watts e 82 graus. Vamos ativar o Eco Mode. Vamos aqui, PBO. Temos aqui o Eco Mode, isto vem assim, não é? Metes Eco Mode e depois não basta, se tiver só isto, fica em automático na mesma, ok? Tens que vir aqui e escolher qual dos Eco Mode tu queres. Vamos pôr este aqui, vamos dar F10 e vamos testar. E a 100%, em vez dos 230 watt ou 225, lá o que era, temos 145, o modo 105 faz com que o CPU consuma 145. Ele tem picos, não sei se vai aparecer aqui, mas já tinha testado, ele tem picos tipo aos 150, mas ok, é na casa disto. E a temperatura, em vez de ter os 95, cai para os 65, portanto temos 30 graus a menos. E a ventoinha não está fixa, a ventoinha está a girar menos. Só para representar uma cena mais real, mas para fazer o teste, para saber exatamente qual é a diferença de temperatura, mudando apenas
o perfil do CPU seria com a ventoinha fixa. Portanto, na realidade, a diferença é mais de 30 graus. A ventoinha que aproveitou para relaxar um bocadinho, mas pelo menos na casa dos 30 graus a menos vais ter. E tens quase 100 watts a menos. E aqui temos entre 4.8 e 4.9 os núcleos. Portanto, nós tínhamos 5.1, não era? 5.1, 5.2 e perdemos um bocadinho. Agora 4.8 a maior parte das vezes, raspa ali nos 4.9, que vale muito a pena. Na minha opinião, assim, vale muito a pena porque tu perdes um bocadinho do desempenho multicore, mas a temperatura e o consumo de energia cai a pique. Inclusivamente, é o que eu vou testar aqui, provavelmente vai ser o próximo vídeo, com estas temperaturas e estes consumos, que air cooler tu podes pôr aqui. Podes não querer o water cooler, ou porque já tens um air cooler, ou porque não gostas, ou porque é mais barato. Eu vou mostrar depois com esta configuração o que é que tu consegues fazer com air cooler, ok? Pronto, vale muito a pena o Eco Mode. Eu sou fã deste modo. Mas, se nós repetirmos o caso de há pouco, com 8 threads, com uma carga leve para o CPU em comparação, ele tem agora uma margenzinha de energia, o CPU está a ser utilizado nem a 1/4, a 23%, lá está, mais uma vez, vai representar muito a situação de jogo, em muitos jogos será mais ou menos assim, e nós temos 84 graus. Temos exatamente a mesma coisa, 135 watts. E porquê que o consumo é menor e a temperatura é maior? Porque a temperatura está mais concentrada. Ele aumenta o VCore, já que sobra núcleos. Os que trabalham, ele aumenta aqui o VCore, aumenta a intensidade, digamos assim, com que os núcleos que estão ocupados estão a trabalhar. Logo a temperatura fica mais concentrada. E o que é que nós tínhamos de antes? Na casa dos 5.4 e aqui o que é que temos? Na casa dos 5.4 e temos na mesma 83 graus com o water cooler de 360. Está ali o bicho. Water cooler de 360. E está aqui uma ventoinha porque chipset ferver, dá para fazer sopa, ao fim de muito tempo ligado, é outra história para outro vídeo, só para ter a certeza que se alguma coisa correr mal não é a temperatura do chipset. Não muda nada. É só por isso que eu não sou assim muito fã do Eco Mode. Porque numa situação de jogo, dependendo do jogo, não é? Vai ser basicamente a mesma coisa. 130 watts, 83 graus, 5.4. Vamos afinar agora a moda do Atrat. Eu já carreguei o perfil que eu tinha aqui guardado, inclusivamente com memória A6400, mas é irrelevante para aqui. O que é que está diferente? Há aqui uma coisa que provavelmente só vais conseguir fazer desta forma, com uma motherboard da ASUS, mas tu percebes a ideia, consegues fazer noutras, se for o teu caso. Uma coisa que tem aqui, isto não é novidade agora. SP. SP é a qualidade do silício, o quão bom o CPU é em termos de silício, que à partida te vai dizer se tens mais ou menos margem de overclock, ou afinado à mão se tens mais ou menos eficiência. O truque com isto, e funciona assim, funciona. Há um truque. Só é válido se comparares com dois CPUs exatamente iguais. Nós temos um 7950X, só dá para comparar com outro 7950X. Por exemplo, nos Intel, se tiveres um 12900K, não podes comparar com o KS, por exemplo, nem com o não K. O truque é esse, tem que ser só o CPU exatamente igual. E o que tiver melhor pontuação, tem melhor silício. E o que é que isso tem de útil para aqui? Uma feature porreira. Primeiro, cheguei aqui, em PBO, tu podes limitar por watt. Neste método, tu podes ignorar estes dois parâmetros e limitas por watt. 160 watt, nem que a vaca tussa e espirra sangue, ele nunca vai passar de 160 watt. Ok? Por aí estás tranquilo. E depois tem um limite de clock por núcleo. E ele vai dar aqui o SP por núcleo. Inclusivamente, ele dá-te aqui uma recomendação de clock, que nós vamos ignorar, mas tu consegues ver quais são os que aguentam mais e os que aguentam menos. Estás a ver aqui? O que é que eu fiz? Nos que aguentam mais, eu pus 5.3 porque nós tínhamos 5.4. Então só baixei 100 MHz. E aqui, nos núcleos mais fracos, 5.1. O que é que nós vimos naquele teste a correr? Que, não sendo preciso todos os núcleos, ele dá prioridade aos núcleos mais fortes primeiro. Só se eles estiverem cheios, entre aspas, é que passa para os outros. Faz todo sentido, ok? Portanto, afinamos aqui, por este método. A
vantagem das boards ASUS é que já tens um USB e tens o USB por núcleo. À partida, não sei se vai ser assim, todos os primeiros núcleos são mais fortes que os últimos. Tu aqui consegues confirmar. Por tentativa e erro, mesmo sem aquilo, tu consegues chegar lá, não é? Tens a que testar. No entanto, tu podes fazer isto, eu já mostrei nos Ryzen 5000 e acho que 3000 também. Tu podes fazer um offset para todos. Aqui, clock override. Tu ativas para positivo ou negativo, tu metes para negativo e queres que o turbo seja em 500 MHz a menos. Por exemplo, ele está a tentar ir... Isto é fácil, mas pode parecer complicado. Imagina que ele está a tentar chegar a 5.9. Não interessa se ele chega lá ou se não chega. Ele está a tentar chegar a 5.9. Se puseres 500, 5.4. Se puser 600, 5.3. Ele nunca, em nenhuma situação, vai querer passar disso. Portanto, naquelas situações de carga baixa, ele vai tirar aqui. Onde é que isto pode induzir em erro? Se o teu processador estiver a chegar, imagina que é um Ryzen 7, eu não me lembro qual é o turbo máximo no núcleo, mas vamos imaginar que é 5.7, que eu não me lembro. Imagina que ele na prática, por refrigeração, porque não tem refrigeração a menos, ele nunca chega a 5.6, mas ele está a tentar ir a 5.7. Se tu tirares 200, é 5.7 menos 200, é 5.5. Isso só vai gerar dúvidas se tu vis 5.6, tiraste 200 e ele passou para 5.5. Ele tira 200 àquilo que é o objetivo dele, ok? Isto foi assim, eu já mostrei em Ryzen 5000, podes fazer por aí. Nós deixamos isto aqui. Podes fazer este método por núcleo. Os núcleos bons nunca vão ter um boost acima de 5.3. Os núcleos maus nunca vão ter um boost acima de 5.1. E em situação possível, imaginária alguma, ele vai passar de 160 watts. Vamos ver como é que ficou. Temos os 160 e poucos, nós limitamos a 160, portanto ele está a tentar manter aquilo. Esbarra ali por 3 ou 4 watts, mas no Big Deal temos uma temperatura ligeiramente acima do que tínhamos com aquele Eco Mode, porque também o estamos a deixar consumir um bocadinho mais. É só limitar para 140, 150, o que tu quiseres. E o clock também está ligeiramente maior, porque nós também autorizamos a gastar um bocadinho mais de energia, ok? Portanto, aqui está mais ou menos como está o Eco Mode, só com um bocadinho mais de energia autorizada a gastar e um bocadinho mais de clock. Mas ainda assim, 1 milhão de vezes melhor, não é? Aqui já quase, praticamente não há diferença para o automático. Aqui é o efeito dos 160 watts que nós marcamos. E agora vamos ver aqui com os 8 threads marcados. O que acontece? Vamos ter os 80 graus com as ventoinhas ali a patinar? Não. Temos 106, 107 watts, temos 67 graus, mas as temperaturas estão controladas, já não tens 80, 85, e em vez de 5.4, anda na casa dos 5.3. A diferença vai ser nenhuma. Quer dizer, 100 MHz. E por 100 MHz, nós tiramos aí quase uns 20 graus. Portanto, nós temos o pico de eficiência em multicore, afinado à mão, e temos o pico de eficiência em cargas mais leves. Podemos simular aqui 6 threads. Ele nunca vai passar de 5.3 na mesma, a diferença é que vai trabalhar um bocadinho menos e o resultado é a temperatura um bocadinho mais baixa, 80 watts, 60 graus, na casa dos 5.3 estes núcleos. Pronto, está top Xuxa. É por isso que o Eco Mode é muito fixe, é bem melhor do que usar em automático, mas se queres a vantagem do Eco Mode tanto em carga alta como em carga baixa, é só fazeres isto. Beijinho à vossa prima, vemo-nos no próximo vídeo ou próxima live. Tchau, tchau.